Vamos falar um pouquinho dos documentários. Primeiro, antes de qualquer coisa, né? Tudo que a gente tá falando aqui é algo muito incrível, porque a gente contou nos episódios passados, né, de quando a gente retratou sobre o Varginha, que a criatura, né, uma das criaturas é capturada pelos militares e ela é levada para um hospital ali na região, ali de Varginha mesmo, né? Só que você tinha testemunhas do tipo, teve uma galera do exército aqui no dia, na época, nananã, e que a gente tinha esse boato de que uma filmagem teria sido gravado, só que aí não tinha ninguém que falava pela frente, né? Então isso é muito grande, porque é um doutor que ele não é qualquer negócio, ele já é idoso, ele já é super experiente, neurologista, etc. Ele fala, não, eu tava lá, fui eu que fiz a filmagem, e nananã. E beleza. E aí o pessoal tá até que brigando aqui nos comentários se testemunho é legal, se não é legal. Mas eu não acho que isso é qualquer coisa. Porque até o momento ninguém tava querendo falar nada. E aparentemente é um cara que ele não tá muito atrás de dinheiro. Ele não é um cara que precisa disso. E meio que você tratar sobre essas coisas é meio que jogar na lama o teu nome, né? Principalmente uma profissão como medicina, né? Que ali, às vezes, você só tem isso, né? Mas... Vamos falar um pouquinho desses documentários, que eles acabaram... A gente falou bastante aqui do Moments of Contact 2, né? Que trata, inclusive... Ele termina, acho que o clímax do filme é, inclusive, essa entrevista com o Ítalo, né? Que eles têm, chega a ser emocionante, né? Que ele chora, ele fala desse encontro, né? É algo que eu achei muito impressionante, o relato dele, né? Claro, pessoas mentem, etc e tal. Mas aí, falando sobre testemunhos que podem mentir, a gente tem um documentário da Globo, que ele é um documentário muito interessante. Ele é um documentário de comemoração dos 30 anos do caso Varginha. O primeiro episódio, eles falam ali mais ou menos sobre a história, e no segundo episódio eles falam um pouco dos bastidores do tipo, meio que a gente meio que fez essa história acontecer. E aí eles chamam lá o Petri, que era o grande editor desses assuntos de insólito, né? A gente chegou a falar sobre isso no nosso episódio sobre Operação Prato, de que ele era o cara que ele ciceroneava os ufólogos e ele selecionava as matérias que iam, né? E ele acompanhava, o jornalista da Globo, acompanhava os ufólogos durante todo. Inclusive tem várias imagens dele da época, dele fazendo todo esse acompanhamento. Então, esse segundo episódio, ele trata sobre contar um pouco desses bastidores, de como é que, né, do que aconteceu com essas pessoas, etc e tal. Fala mais ou menos de como essa história ela foi crescendo. Tem uma entrevista com o Dr. Ítalo, também, nesse documentário da Globo, que também é muito interessante. E a gente tem o fatídico terceiro episódio, que tem essa informação extremamente polêmica, que como eu falei aqui no início do episódio, né, a gente tem esses dois ufólogos que foram super centrais para essa grande trama ir se montando, né? Um deles é esse Pacatini, que estava desaparecido durante 30 anos e voltou nos últimos 2 anos por culpa de Marco Leal, que está aqui, né? Por causa do Moments of Contact 2. Brincadeiras à parte, né? Mas a gente tem também o Birajara, né? Que esse teve um plot twist escarpado aí, que ele se tornou não apenas um cético, como um descrente, como também um grande crítico da ufologia e do caso Varginha, e que hoje ele sustenta, né? O Birajara Rodrigues, inclusive, ele é advogado, né? Eu cheguei a conversar com ele... cliente. Oi? Perdeu cliente na época. Perdeu muitos clientes por conta disso, inclusive, né? Eu lembro de ele falando isso. Perfeito, perfeito. E que hoje ele sustenta e tal. E hoje, assim, é alguém que até... Não é alguém que simplesmente desacredita por desacreditar. A própria fala dele é muito um discurso pró-ciência, né? Ele é alguém que, efetivamente, ele leu o Mundo Assombrado pelos Demônios e vambora, é isso aí, a partir de agora é isso aí, né? Então não me parece ser alguém que simplesmente mudou de opinião por qualquer coisa que seja, ele parece sustentar bem essa nova fase. Eu cheguei a conversar com ele sobre isso, né? Eu cheguei a conversar com ele por motivos que eu não posso contar aqui exatamente, mas a gente chegou a bater um papo sobre isso e ele, de fato, ele é bastante cético, o que demonstra pra gente uma contradição a partir daí, que poxa, como é que um dos ufólogos que estava ali na época é um cara super crédulo, fazendo livro sobre ufologia, fazendo filme sobre ufologia, e esse cara que também estava lá ombro a ombro na época, junto ali com o Petri, junto das reportagens, fazendo essa sustentação, hoje não acredita em nada. Porque, né, é meio... Pô, se você tá lá, você vê todas essas evidências, né, ou supostas evidências, é algo meio esquisito você ter essas duas opiniões tão contrastantes. E no documentário da Globo, né, claramente
assim, eu fiz um documentário com a Globo, com a minha produtora Paratopia Podcast Storytelling, então eu não vou tecer críticas, assim, pelo contrário, na verdade, eu acho até um bom documentário, apesar de, né, a gente vai falar aqui sobre vieses, né, eu acho que ele é um documentário muito bem montado, mas ele claramente torna o Pacatini um grande vilão, né, E o Pacatini, né, um cara que, né, ele fala de maneira, às vezes até um pouco engraçada, né, ele é um cara que ele é um pouco mais caricato, né, ele tá sempre com aquele coletinho dele, etc e tal. E a grande edição, rapidamente, Rafael, a grande edição coloca de uma maneira do tipo, ó, Varginha, na verdade, é uma grande invenção, muita gente ganhou dinheiro com relação a isso, inclusive a cidade, talvez até essas 3 garotas. E a grande base que ele coloca nesse documentário, de fato, é uma acusação extremamente grave, que é os 3 militares que prestam depoimento, que vão ser a espinha dorsal do caso Varginha, que vai falar sobre toda essa linha do tempo, aparentemente eles voltam 30 anos depois nesse documentário e falam, não apenas foi inventado, como a gente recebeu promessas de dinheiro do Pacatini. Segundo, como eu falei, segundo esses documentários. O que levantou uma extrema polêmica, porque se você tira essa espinha dorsal, o que você sobra de grande evidência de Varginha? E eu queria pedir um pouco da opinião do Marco, né? O que ele achou, né? Quando esse documentário veio à tona na semana passada e na comunidade em si, né? Qual foi a sua opinião sobre isso? Calma aí, rapidinho. Só para um adendo muito curto, que na boa gíria das ruas do Rio de Janeiro, a gente fala que o documentário pegou o 3º episódio e tirou o Pacatini pra merda. Tá? Falou assim, alguém lá não vai cair no Pacatini, falou assim, vou zoar esse maluco. E aí, meu irmão? E aí, vale o que eu tava comentando com o pessoal. Ah, TV aberta não vale mais nada, ninguém assiste essa porcaria, ninguém se importa com a opinião de Globo, de SBT, de Band, de não sei o quê, Globo lixos, caramba. Foi sair um documentário na Globo, 3 episódios, que um mar de gente que acreditava de pé junto no caso Varginha começou a duvidar. Isso porque falava que a Globo não tinha nenhuma credibilidade. Verdade. Só viu o episódio de Varginha, pronto. Acabou o caso, ninguém mais acredita no caso. É porque, ninguém de assim, fato, generalizando, né? Então, eu, sinceramente, eu lembro que eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei contente, achei bem montado, como você falou, Andrei, achei bem legal, só que assim, eu achei totalmente tendencioso, né, como eu disse, eles não apresentaram quase nada das outras coisas importantes do caso, e parece que foi uma lavagem ali de roupa suja também entre os ufólogos ali, mais, né, da outra parte, e assim, contra os militares... Eu acho que existem... Os que gravaram na época foram aqueles 3, né? Mas segundo informações, teriam sido mais outros que teriam gravados. Inclusive, eu estava conversando com o Arthur Sérgio Neto, que na época esteve lá também. Ele chegou com um militar fardado, né? Esse eu não teria chegado a ver, mas eu tive acesso aos 3. O que, na minha opinião, eu acho complicado o militar, depois de 30 anos, vir ali falar ainda de rosto, né? Sem mostrar o rosto, dizendo que ele foi, tipo, pago, surtiu, né, ofertas para ele pagar, para ele mentir na época, porque assim, eles também estavam servindo ali, né, assim, tinha um salário, né, eu acho complicado eles virem ali na época inventar aquilo, e eu me lembro que eu tive a oportunidade de ter acesso àqueles depoimentos, né, na íntegra, todos eles, e tem um vídeo que nunca foi apresentado, que é o primeiro depoimento de um dos militares, que, ele fala com tanta... Tava tão fresco, parece que na cabeça dele, o que ele fez naqueles dias, como que foi que ele saiu da ESA, quem que tava, quem que foi, que eu, assim, acho dificilmente que teria sido algo orquestrado ali, montado, né? Ia ser uma coisa que ele precisaria tá inventando, assim, ter gravado muito bem aquilo, né? E assim, e também uma questão desse primeiro áudio, que inclusive foi gravado pelo Claudeiro Covo, na época você escuta, né, ali nesse depoimento inteiro desse militar primeiro que traz a parte do exército, e que ele comenta, né, inclusive, né, assim, mostrando as credenciais dele, do exército ali, e estava muito fresco tudo aquilo. Aí no meio ali, já tinha passado acho que uns 30 minutos mais ou menos, e aí você escuta o Luiz Petri chegando do Fantástico. Ô, Petri, tava preocupado com você,
você, porque, né, naquela época, aquela dificuldade de celular ele tinha, mas eu lembro que o Birajara não tinha conseguido falar com ele, e você escuta tudo isso. Então eu achei, assim, o depoimento, na minha opinião, fidedigno, e como eu tive a parte que só, para as pessoas não sabem, só foi um que fala que foi oferecido dinheiro, assim, que teria gravado, que é o número 2, né, do Exército. E quando a gente teve na casa do bombeiro, que fala que aquilo foi... Ele Já não fala falecido. que ele recebeu dinheiro, que já faleceu. Ele não falou em nenhum momento ali, que eu me lembro, que ele tinha sido pago, só que ele tinha sido induzido a mentir, a falar aquilo que ele falou. Só que também tive a oportunidade de conhecer a pessoa que teria introduzido esse bombeiro para o Pacatini na época, né? E essa família, que antes de introduzir ao Pacatini, eu me lembro que esse rapaz lá em Três Corações falava que esse bombeiro que morava na casa, que assim, essa família tinha uma propriedade que alugava, e ele alugava uma dessas propriedades para esse bombeiro. E aí eu me lembro que foi assim, porque esse bombeiro estava muito nervoso, segundo essa família, estava muito nervoso porque tinha visto aquilo, teria contado para o pai desse rapaz, que era amigo do Pacatini, que o que tinha acontecido lá, que faria parte daquele áudio, né? E aí o cara falou, não, eu conheço um ufólogo, você tem que conversar com ele. Daí ele não queria, estava muito nervoso. Inclusive o próprio Petri fala que foi na casa lá. Foi inclusive o Pacatini teria levado o próprio Petri lá, eu acho que o Birajara, junto para conversar com esses militares. E eles meio que não quiseram gravar na época, ficaram assustados. Inclusive tem isso, o próprio Luiz Petri, acho que falando num trecho desse documentário, né? Então isso são meio que bastidores. Então a gente tem fala que não foi pago, que é aquele que continua afirmando. A gente tem um deles só que fala que foi oferecido dinheiro para ele. E a parte do bombeiro, como eu estive naquelas 2 ocasiões, né, lá na casa dele, e que, né, inclusive ele comenta que realmente ele tinha sido induzido a falar, a mentir, né? E eu estava tentando trazer ele para o documentário, tanto que depois ele ficou pensando ainda. Ele falou: olha, eu vou pensar se eu vou participar ou não. Até tinha que tem um outro telefone antigo que eu tenho essas trocas de mensagem com ele, que ele ia pensar para ver se ele ia dar esse depoimento na época para o James Fox, e aí ele resolveu, ele me mandou: olha, eu pensei muito bem aqui, eu não vou mexer mais com isso não, isso já me trouxe muito problema, e eu não vou arcar com isso não. Então ele pegou e não quis gravar, né? Então, assim, eu acho complicado, assim, por causa que eu vi, na minha particularidade, para eu conhecer coisas de bastidores, que aquilo foi meio que um pouco induzido, foi meio que montado para ser daquela maneira ali, né? E aí a gente Mas, Marcão, toma desculpa te interromper. Você não acha que tudo bem foi induzido, mas muito se falou aqui, eu tô falando dos grupos que a gente frequenta, né, do WhatsApp, relacionados à ufologia. Muito pessoal fala assim, pô, realmente ficou parecendo que o Pacatini lucrou muito com o caso Varginha, enquanto as meninas continuaram na mesma. Eu vou te dar um parênteses, é? inclusive, através do meu testemunho sobre a pesquisa da Operação Prato. E isso parece ser uma reclamação comum entre vítimas, que são pessoas que chegam ao ufólogo, vem, coleta a entrevista, a galera, segundo o relato das vítimas, né? Ganha dinheiro e a galera fica ali à míngua, sendo que a pessoa ali arrisca, né? Porque ali socialmente ela vira, é um tabu, né? Então a pessoa é chamada de mentirosa, de maluca, e aí a pessoa não ganha nada, enquanto o ufólogo ele sai com dinheiro, né? Isso parece ser um discurso comum. Tanto é que eu sei que tem muito testemunha hoje que cobra para dar depoimento, como é o fato das 3 meninas. Eu não sei se a Globo chegou a pagar pelos depoimentos dela, mas tem muitos, né? O barqueiro isso não é segredo, tá? Isso é um bastidor, mas isso não é segredo. O barqueiro lá da Operação Prato, é uma galera que cobra aí uns 1.500, R$2.000 para sentar e dar entrevista, né? E eu não acho ruim, sendo bem honesto, porque essas pessoas não mudaram de vida. Essa narrativa do tipo, as pessoas estão mentindo por dinheiro, né? A gente tem esse do militar que foi prometido, mas segundo ele não foi pago. Isso também é outra questão, foi prometido $5.000 para ele que, segundo ele, não foi pago. Mas que as pessoas que dão a entrevista, elas não mudam o seu estilo de vida, né? As 3 mulheres, elas ainda têm seu emprego. Mesmo a Kátia, que é uma pessoa que aparentemente ganha dinheiro com palestras, ela tem um emprego principal e as palestras parecem ser um a mais. Então, assim, claro, algo que, aparentemente, para algo que mudou a vida delas negativamente, não me parece ser uma troca muito, muito justa aí nesse rolê, né?
Que nem eu comentei ontem, eu falando na live com o pessoal sobre isso, eu falei assim, gente, se acontece algo de extraordinário comigo, eu sou uma das poucas testemunhas, vem ufólogo, vem TV, vem não sei quem me entrevistar, com toda certeza eu ia cobrar. Se ninguém quiser pagar, eu não falo com ninguém, pô. Justamente por causa disso que o Andrei falou. O pessoal vai escrever livro, vai fazer documentário, vai fazer não sei o que, vai gravar podcast, vai tudo isso, e eu vou ficar lá. Não, eu falei com a pessoa, e não ganhei nada. Então, assim, eu acho que tem dois aspectos. Eu te pagar para você falar o meu texto aqui, o outro eu vou te pagar em troca do seu depoimento. Que foi o que as testemunhas São coisas ali diferentes. No documentário do Fantástico falou, né, que o pagamento era fala isso, né? Segundo ali o relato do cara. Pois né? é. Mas desculpa, Marco, fala aí a tua opinião sobre. Isso. Não, mas é muito bem, né? Isso mesmo que o Rafael falou, porque assim, por exemplo, a gente mesmo oferece, por exemplo, o James, ele retira a pessoa, tem o tempo dela, então justamente não é o dinheiro para mudar a vida delas, a gente dá um cachê geralmente para as pessoas que participam, porque geralmente são pessoas que é o justo, né? Porque depois ele vai também lucrar de certa forma com o documentário e nada mais justo do que pagar pelo momento delas, pelo horário de trabalho ali, vamos dizer, ali, né? Pelo testemunho dela. Eu sei que a Globo ofereceu, sim, assim, tipo, pagaram também alguns cachês ali. Eu acredito que devem ter pagado para esses militares também, porque, tipo, depois de um tempo, eles foram meses de negociações, como ele mesmo disse ali, né? Eu não sei se eles iriam, apesar que eles apareceram, uma coisa que me complica também, eles darem aquela negativa ali com os não aparecer no rosto ali, de certa forma, não sei, né? É complicado isso, então, mas pelo que o Andrei falou mesmo, ele comentou que foi induzido a contar uma história, Sim. né? E como eu vi esses vídeos na época, estava muito fresco, eu meio que não concordo com ele não, porque, por exemplo, se você vê o nível, espero que um dia seja público esses depoimentos, né? Tornem público sem, né? Enfim, para mostrar assim como estava na época. Então, uma narrativa foi muito bem então orquestrada na cabeça para ter sido muito rápido. Dizem que porque assim, o primeiro depoimento gravado foi no dia 4 de maio, quando estava naquela loucura a imprensa toda lá em Varginha fazendo aquela coletiva de imprensa com os ufólogos, e aí foi nesse momento que teria saído o Pacatini junto com o Petit para gravar o primeiro depoimento. E essa pessoa teria trazido essa outra pessoa que estaria também ali no comboio, né? E, por exemplo, tem coisas que o próprio, né, na época, o militar, um dos militares que ainda continua falando, né, que ele não teria sido pago e tal, que é uma confusão que está acontecendo, ele comenta sobre ele foi a pessoa que comentou também sobre o pé bifurcado, que ele teria vistado, né, ali a parte do pé, do joelho, então isso era vamos dizer assim, era um testemunho novo sobre estava muito fresco sobre esse do pé bifurcado, e a gente teve depois logo o Dr. Fernando Eugênio, que era, né, um nefrologista, que ele comenta com outro cardiologista que era amigo, que é o Marcos, tanto médico, é um médico que está aqui, que a gente entrevistou, é um cardiologista, o Marcos, né? Inclusive a gente tem esse depoimento dele, que ele comenta que o Fernando Eugênio, ele nega para os ufólogos que aquilo teria acontecido, mas ele comenta com o doutor Marcos que o pé também era bifurcado, alguma coisa que ele teria visto uma parte lá e que botaram a mão no peito dele, não deixaram ele passar no hospital regional, mas ele conseguiu ver no pé bifurcado. Então tem muitas coisas que ele comenta ali que, se aquela época vazasse, ele ia preso muito, assim, eles iriam preso, e a inteligência do exército, eu acho que eles localizaram realmente quem foram esses delatores e não chegaram a punir. Aí eu fico pensando, por que não puniram? Porque no documentário, você lembra que você assistiu e tem um outro militar de costas que fala sobre o capitão Ramírez, que por exemplo, ele estava na fila para receber o pagamento, e aí nesse momento chegam os caminhões da Marinha pedindo para que o pessoal que estava na fila dentro da ESA, da Escola Sargento das Armas, pedindo para o pessoal sair e ir para os alojamentos. Ele foi meio que contra gosto, andando devagar assim. Aí ele fala que ele vê quando
o cara da marinha sai com uma caixa metálica, coloca no Jeep e ele sai, né, rapidamente. E naquele dia ele comenta que estava tendo uma movimentação atípica dentro lá do quartel, que estava descendo um helicóptero, subindo, que vai muito de frente com o mesmo depoimento do delegado que aparece no documentário também, né? Então esse militar, ele era também da manutenção, da companhia de manutenção e transporte, que era a mesma companhia desses militares que deram depoimento. E ele nos conta, né? Eu tenho um depoimento dele completo contando que eles acharam aquilo muito estranho, porque os caras que tinham ido para Varginha, no momento que eles voltaram, eles teriam sido isolados. Eles não, por exemplo, o pessoal que era da companhia deles não viam mais ele, por exemplo, no refeitório para almoçar, não tinha aquela conversa, então eles acharam esquisito. E aí eles perguntaram: onde que tá fulano de tal, onde que tá ciclano? Que teria ido, que eram esses que tinham ido para Varginha. Aí o capitão falava: não esquenta não, eles estão em outras operações, que eram esses militares que eram escolhidos para fazer algumas operações da inteligência, né, e que ter sido deslocados lá para Varginha. Aí ele comenta que logo depois o capitão Ramírez, que é o que é delatado por um desses militares que estaria no hospital, ele é transferido imediatamente na semana seguinte. Inclusive ele comenta assim: nosso capitão Ramírez, ele era tão amigo da gente, ele não parecia nem capitão, porque a gente ia jogar futebol aqui na ESA, ele jogava junto, era um cara totalmente aberto, ele não tinha aquela postura de autoridade. De repente, ele no dia seguinte, ele sem despedir de ninguém, ele é transferido. Ele não era uma pessoa que iria... por exemplo, não iria despedir da gente, porque ele gostava da gente. Então a gente achou aquilo muito estranho, e aí ele comenta o nome de um desses militares que eles ficaram sabendo que poderia ter sido expulso da ESA, mas que não... Porque todo mundo que era expulso da ESA, eles ficavam sabendo ali. E em algumas ocasiões, dependendo do nível de problema que a pessoa causou dentro da ESA, eles falavam que o general, inclusive, fazia uma formatura de expulsão. Ou seja, pegava o militar com o fardado, colocava tipo no palco lá, rasgava a farda dele na frente de todo o pelotão, né, como um traidor e tal. Ele comenta isso, tenho gravado isso, né, ele comentando tudo isso. Então eles acharam aquilo tudo muito esquisito, porque foram que quando eles ficavam questionando, eles falavam: não esquenta não, então nunca queriam falar sobre esses colegas que teriam saído ali da ESA logo depois daquele incidente, que eles já desconfiavam, já sabiam, porque faziam parte da mesma companhia, né, do exército ali. Então, assim, são muitas coisinhas e detalhes que me faz a crer que acho que eles não mentiram na época. Talvez eles possam ter aumentado alguma coisa, assim, mas e também a inteligência ficou... Eu acho que eles ficaram realmente sabendo, porque teve uma outra questão, só para frisar aqui, que foi muito interessante. Quando a gente gravou com um dos militares lá, pro documentário, que tem muita coisa, não sei se eu vou comentar aqui, senão vai ficar muito extenso, mas tem bastidores interessantes que me fazem a crer que é muito real, assim, o depoimento, pelo menos de um deles, da época, né, que é o que foi o que transportou, né, porque ele não queria de jeito nenhum aparecer nesse documentário. A gente ficou durante 8 a 10 meses para convencer ele, para encontrar com ele pela primeira vez. Eu encontrei com ele, ele fez tudo uma manobra, porque foi muito engraçado, né? Enquanto, por exemplo, o JM ficava com ele no telefone, ele não queria falar comigo, em outro telefone ele ia me informando, né? O meu amigo me informando: olha, estaciona no local tal. Porque ele era meio paranoico, esse militar. E daí ele falou assim: olha, eu vou conversar com vocês, mas fala pro seu amigo chegar. Quando ele chegar aqui, eu vou estar com mais alguns amigos, que era um horário de break lá, de intervalo da janta deles. E aí eu cheguei realmente lá, ele estava com esses amigos, aí ele veio até meu carro, ele falou assim: ou você que é o Marco? Eu falei: sou eu. Daí eu já reconheci ele do vídeo de 96. Eu falei: puta, é ele mesmo, né? Ele falou assim: o seguinte, vai ali, tá vendo aquela árvore ali embaixo? Como já era noite, tava escuro. Eu falei: sai. Ele falou: estaciona ali. Aí eu fui, estacionei o carro, aí eu desliguei o farol, ficou um escuro, que se eu tivesse, por exemplo, eu aqui, ele aqui, eu não enxergava o rosto dele, de tão escuro que tava ali. Aí ele veio, só que aí quando comecei a conversar com ele não contou nada, tipo, dos detalhes, que são muitos detalhes ali, né, queria que ele detalhasse o mesmo relato de 96, para ver se ele ia cair em contradição ou não. E aí ele não quis. Primeiro nós conversamos durante 1 hora, ele
ele não contou nada, só falou que o caso era real e que ele ia pensar se ele ia conversar comigo de novo, mas que ele tinha achado eu uma pessoa bacana, de repente ele ia conversar. Aí passou mais 2 meses, já tinha passado 8 meses de conversa por telefone. Aí quando deu 10 meses, eu vou e encontro com ele em Belo Horizonte de novo, nós conversamos, ele não relata nada. Aí aconteceu do documentário vir, a gente estava gravando documentário, não tinha expectativa nenhuma de ele aparecer. Aí uma noite com o James lá, a gente liga para ele, coloca em viva voz, ia traduzindo pro James, ia conversando, ele falou, não, mas somente, para resumir, somente uma conversa, a gente gostaria somente de uma conversa com você. Aí ele, com muito custo, ele aceitou. Aí eu me lembro que uma noite a gente cancelou gravações, aí só foi eu e o James, dirigimos cerca de 3 horas e meia até uma localidade. Chegando lá, ele estava com mais um outro rapaz, ele olhou assim, deu aquela investigada, falou assim, agora vocês me seguem, que eu vou para um outro local. Daí a gente foi para um outro local. Daí a gente senta, conversa durante 2 horas. Ele gosta do James, mas mesmo assim ele não entrou em detalhes. E ali ele falou que ele iria pensar nos próximos dias se ele ia dar aquele depoimento ou não. Daí a gente vai, fica. Daí o James teve a sacada já no dia seguinte, ou 2 dias depois, falou assim, viu, liga para ele que se ele não participar agora, ele não vai participar mais, porque vai ficar pensando muito. Daí com muito custo ele não queria, daí a gente falou, olha, fulano de tal, a gente tá entrando no carro, a gente já tá no caminho, por favor, aceita. Daí ele falou, mas aonde que a gente vai fazer essa gravação? Eu tô muito preocupado. Eu falei, não esquenta a cabeça. Daí a gente teve a ideia na hora, na estrada mesmo, de pegar um hotel, um quarto de hotel para fazer no meio da estrada. Daí a gente passou a localização para ele, até a gente chegar muito rápido no hotel, aluga o quarto, subo lá, pego as toalhas, desço para o carro, coloca as toalhas sobre as câmeras, algumas câmeras, porque ele não queria que subisse com tripé. Aí ele entrou por um outro lado, daí ele deu o depoimento. Daí foi ali que eu, na minha opinião, e daí quando ele sentou ali na cama, que é aquela cena que eu tô sentado com o James na cama, ele de costas, ele começa a relatar, eu começo a reviver o relato dele de 96, tipo, sem mudanças, vamos dizer assim, notória. Daí ali eu começo a falar, nossa, acho que esse cara realmente tá falando a verdade, porque ele vivenciou tudo aquilo mesmo, porque, cara, ele tá falando praticamente o que ele disse em 96, ele só não cita o nome dos militares como ele cita em 96, então ali eu achei muito fidedigno naquele momento. Sim. Ele não Esse teria seria aquele terceiro militar que a Globo encontra? É isso? Ou ele seria um novo militar, que seria inédito? Não, esse seria o segundo, que falam que ele que teria orquestrado tudo. Tá. Entendeu? Ele teria recebido pagamento, Aí é isso? Que ele nega, que fala que não recebeu pagamento. E nem pra gente, cara, ele cobrou assim. O James deu o dinheiro pra ele porque achou pelo tempo dele, pela coisa, mas ele não, tipo... E outra também que não recebeu, esse não quis nem receber nem cachê, ele falou, eu faço questão de não receber, eu não quero 1 centavo. Se ofendeu foi o Dr. Ítalo, que o pessoal, eu vi que, esse que eu fiquei impressionado. Também eles não precisam, né, porque o Dr. Ítalo, ele tem uma... Assim, eles são muito bem de vidas, né? Não precisam, tipo, de nada. Então, assim, com o depoimento dele foi muito fidedigno, de 96, ali eu iria conseguir pegar ele numa contradição e ia ficar até, puta, cara, eu acho que esse cara não tá falando a verdade, né? E teve outro, o militar da inteligência, que nos contou uma história incrível que a gente poderia conectar, mas a gente levantou que era... para nós era fake. A gente nem divulgou, entendeu? Tipo assim, se quisesse fazer... O amigo do Marco Elixerese nunca, depois daquela vez, nunca mais, né? Que apontou arma pra vocês, falou, sai daqui, nunca mais. Não. Esse era um cara que era importante, né? Esse era o cara que era importante, porque em teoria ele viu a captura do ET, segundo, né, se aconteceu, né? Ele teria visto a suposta captura do ET pelo Marco Elixerese, que foi o militar que morreu, né? Que aparentemente teria ele recebido uma unhada do ET, né? Ali na... Seria algum... Tipo... Ele é uma pessoa que seria, assim, muito importante o depoimento dele. O que eu acho mais engraçado é que quando a gente chega lá para entrevistar, em vez de ele receber... Tinha até criança lá, né? Na época, o filho do Rômulo. Tipo assim, que ele ameaçou 3 vezes que ele ia atirar, né? Ele ia meter bala na equipe.
E por que ele não recebeu? Ele falou assim, não, aquilo lá não existiu, aquilo lá é tudo mentira dos ufólogos, aquilo não aconteceu, e ele nunca fala, tipo, ele nunca falou, né? E, assim, ele só teria falado na época, né? Que é o que a gente tem, não pode... Enfim, é muito louco, cara. É muita coisa. A gente vai dentro, assim, é muito bastidor, muita coisinha que me faz crer que realmente aconteceu, não sei, como todo caso, né, ufológico de grande repercussão, ele, querendo ou não querendo, dá uma aumentada, né, tem pessoas que a gente filtrou, que queriam um dia adentrar, mas a gente falou, puta, eu acho que esse aqui não, né, não tá sei confiável, se... né? A gente fez essa seleção também na Operação Prato, é sempre muito complicado aí, exatamente. Porque às vezes a pessoa, passou por alguma coisa e aumenta a história, porque, né, quer que fazer o testemunho dela impressionante, né? Ou a pessoa não passou por nada e quer aqueles 15 minutinhos de fama que a gente sabe, né? Pra mim, o grande questão aí, que é algo que aí eu vou discordar um pouco do Marco, e aqui eu fico numa posição muito difícil, porque como eu falei, eu já trabalhei pra Globo num documentário sobre a Operação Prato, então qualquer opinião que eu vá fazer, entre aspas, defendendo esse documentário de Varginha, vai soar como, o Andrei tá querendo, porque o cara eu não sou nem funcionário, não sou nada da Globo nesse sentido. E ao mesmo tempo, se eu atacar, também não me sinto muito confortável, porque ao mesmo tempo é um colega documentarista que optou por uma decisão de linha editorial que, concordando ou não, isso é diferente, tá tudo certo e tal, né? E aí eu fico pensando, porque eu fiquei muito pensando sobre essa questão conforme essa polêmica foi sendo levantada, que é óbvio que muitos ufólogos e pessoas que acreditam foram em defesa do Pacatini, né? Já outras pessoas ficaram bem céticas e compraram muito essa questão e tal, e eu acho que é algo que eu sempre falo aqui no Mundo Freak, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles da ufologia é a evidência, né? O testemunho, ele é muito importante. Porque, poxa, a gente simplesmente condena pessoas no nosso sistema de justiça baseado em testemunho. Não tem como falar que é um negócio que não vale nada. Mas, ao mesmo tempo, justamente por saber como o sistema de justiça erra, a gente sabe que o testemunho também é a peça de evidência mais complicada na hora de você montar, porque a memória da pessoa muda. A gente não precisa nem acreditar que a pessoa está mentindo. Às vezes ela se engana. Às vezes, como o próprio Marco Leal falou, às vezes num erro do ufólogo, do pesquisador, vai induzir a pessoa a acreditar naquela questão toda. E pessoas mudam. E eu acho que o grande problema que eu senti nessa coisa toda é, no fundo, quem não acredita vai ter a certeza que não vai acreditar. Quem acredita vai olhar para aquilo e vai falar #Globolixo, né? Eu tô fazendo aqui um grande, né, em cima do humorismo aqui, mas eu gostaria de falar que o documentário da Globo tem um viés, mas o Moments of Contact também tem, que é o viés do eu acredito, né? E eu tô, por mais que vocês selecionassem e não deixassem entrar coisas que vocês achavam que é ruim, é um documentário que tá vendendo uma crença da ufologia, por bem ou por mal. Mesmo pela grande boa vontade de vocês por acreditarem e por acreditar que essa história merece ser defendida nesse sentido. E eu acho que, pra mim, como pessoa do audiovisual, eu acho que tá tudo bem nesse cenário. É óbvio que a linha editorial hoje da Globo, né? Lembrando a todos, isso é um documentário de audiovisual que passou na Globo TV aberta, né? O nosso documentário do Operação Prato é um documentário em podcast que a gente teve muita liberdade artística, né? A gente não passou pelo setorismo de editorial de ninguém ali, aprovando ou não aprovando o conteúdo. Simplesmente a gente colocou o que a gente queria, né? Obviamente teve uma revisão, mas não teve nada criativamente que alguém falou, não, vamos embarrear isso nesse sentido. O que me incomoda um pouco foi levantar um pouco essa coisa do... eu não tô nem falando de você, Marco, porque eu acho que é normal mesmo. Tipo, poxa, se a gente não sabe quem é a fonte, a gente só pode contar com a credibilidade do jornalista. Isso é óbvio, porque a gente não sabe quem é que tá falando isso. Eu acho que se a Globo quisesse inventar uma pessoa e colocar no escuro com voz de pato e falar a parada, eu acho que seria nível PCC do Gugu. Sabe aquela entrevista do PCC dos anos 90, né? Eu não acho que a Globo faria alguma coisa parecida com ela. Eu acho que é a pessoa aí. E eles têm as fitas, né? O próprio... Não lembro se o Pacatini ou o Birajara fala no próprio documentário. Eles gravaram em vídeo e mandaram pro Petri. Então, a Globo tem as filmagens com a cara dessas pessoas. Não é nem um pouco difícil o jornalista com essas informações descobrirem quem são essas pessoas e convencerem elas a falar novamente, né? A questão toda, é óbvio que a linha editorial olha, realmente a gente acredita que isso tudo é uma grande falcatrua. Mas
ao mesmo tempo, eu acho que a Globo, no fio da navalha ali, eles também colocaram um pouco do contraditório. Porque eles colocaram o Dr. o Dr. Ítalo, e eles não descredibilizaram o Dr. Ítalo ali. E tá lá a opinião do cara. E ao mesmo tempo eles também não descredibilizaram a menina. Pô, aparece a cena delas lá vendendo pão de queijo, falando, porra, a vida dessas pessoas não mudaram como as pessoas acham que mudaram nesse negócio da pessoa ganhando dinheiro. Parece realmente que estão com problema com o pacotinho. Como a Rafa falou. Mas decidiram deixar a cena do Porsche. E aí por isso que eu acho o documentário genial, porque ele é muito bem montado, porque ele quer, a mensagem que ele quer passar é muito clara, né? Do tipo, quando o cara entra no Porsche e vai embora, isso, sei lá, que é a conta bancária do pacotinho, se o cara é rico, se o cara não é, etc e tal, mas quando eles colocam isso pra mim, como espectador, vem uma emoção do tipo, enquanto as meninas estão ali vendendo pão de queijo, o cara lucrou pra caralho com ufologia. Não estou falando que foi isso que aconteceu. Estou falando que é isso que dá a entender. O que parece. É isso que parece nesse cenário. E eu acho que a ufologia precisa também tomar um pouco de tento nisso. Porque, de fato, esse negócio do pagar ou não pagar é algo que, por exemplo, dentro da ética jornalística, é algo já polêmico. Eu tava conversando com o Chico Felice, ele fala, eu não pago por entrevista. Se a pessoa quiser receber pagamento, então ela não aparece. Porque a função do jornalismo é esclarecer uma parada. Se a pessoa quer esclarecer, beleza. Se ela não quer, não vai ter a versão dela. O que é perigosíssimo na mão do jornalista sem a outra versão. E a pessoa tem que estar isso na cabeça, né? Então, é uma decisão... Assim, eu não acho que é antiético. Eu só acho que, de fato, cria-se uma narrativa que é muito complexa pra gente falar, pra pessoa que tá escutando a gente, falar, essa pessoa que recebeu o pagamento, ela está falando a verdade, não algo que eu quero que ela fale. Porque eu acho que nem a gente consegue ter esse controle. Então é algo que a ufologia ela precisa ter esses consensos, ela precisa se resolver entre elas, porque justamente a ufologia ela tem uma galera que tá nos anos 90 ainda, né? Eu adoro esse documentário do Moments of Contact, porque, porra, é uma coisa nova, é uma pesquisa que ela é bem mais profunda e bem mais séria nesse sentido. E eu não tô criticando as pessoas antigas, pelo contrário. Eu acho que na ufologia estamos sob ombros de gigantes. Teve muita gente que fez a ufologia acontecer no Brasil, e na cara e na coragem, e aprendendo conforme ia. Mas tem uma galera que hoje, em 2026, continua com a mesma crença, com as mesmas questões. E isso eu acho problemático. Porque aí, chegar e fazer acusação do Google PCC da Globo, eu também acho muito problemática. Pô, o cara pagou? Isso tem que ser falado. Porque, pô, se a fonte da Globo tá mentindo, então por que a fonte do ufólogo também não tá? Porque se a fonte não serve de porra nenhuma, então é isso. Se o cara fala que é ET, os caras estão falando que tá pago, não serve de nada, então a gente não tem nada, né? Então, assim, tá no mesmo barco, né? Sim, tá no mesmo barco. Exato, e no fundo, o que vai acontecer? A pessoa que acredita vai acreditar, a pessoa que não acredita não vai acreditar, e fim da história. Acaba sendo isso, né? Falta a grande evidência, né? Mas o lance, como você disse, o documentário da Globo, ele teve uma montagem, teve uma interpretação, e quando você faz o processo, você mostra o que você quer. Sim. Nitidamente, a Globo, ela quis descredibilizar não só o Pacatini especificamente, mas o caso como um todo. Sim. Por quê? Né? Qualquer um que vê o documentário, o primeiro episódio parece que é um negócio ali que está explicando, o segundo já começa a desmontar, e o terceiro vem um golpe. O lance é, o documentário, e eu sou uma pessoa aqui, tô falando com vocês, porra, 10 anos eu falo que eu não acredito que era ET. Mas o que me deixou maluco com o caso é a galera acreditar simplesmente no documentário como a última goiabada do mundo, porque foi a Globo que fez. E aí o pessoal vê o documentário e fala, realmente é tudo mentira, tudo invenção, é tudo criado aqui, e a Globo mostrou toda a verdade. Só que, ao meu ver, a Globo ela não se preocupou em mostrar praticamente nada sobre o que os ufólogos defendem do caso. Praticamente nada. Criticaram pessoalmente o Pacatini, mostraram as meninas, mostraram o médico, e aí mostraram alguns relatos da época, muito rapidamente no primeiro episódio, que foi o cerne do episódio, mas não apareceu ninguém, além daqueles que depois eles desmentiram, falando nada sobre o caso. Então ficou assim, o documentário foi neutro. Pelo contrário, o documentário ele quis mostrar o primeiro episódio
esse é o caso, esse foi as pessoas que montaram o caso. Chega no terceiro episódio e fala, tá vendo? Essas pessoas aqui mentem. Pagaram. E aí você acaba com não interessa nada que apareceu no primeiro e segundo episódio. Porque no terceiro ele vai lá e mostra que mas isso aí esse é ufólogo documentário aqui one-on-one, pagou. Então, mexer com a expectativa do público. Isso é storytelling total. E isso que é legal. Mas- Você vai vendo o mas negócio esse e é o você vai tendo os plot twists conforme a coisa vai agindo. Né? mas sim, mas é que nem o pessoal falou aqui no chat, né? Duas pessoas que comentaram. Quem faz a edição, tem o programa completo. Sim. Isso não é um negócio que é Mas produzido isso é por algo semana e a pessoa. Que quem é É o cinéfilo, storytelling. que se fala, Sim. documentário é uma peça de ficção. Isso é algo que as pessoas precisam colocar na cabeça. Porque, tipo assim, não tô falando que ficção é igual a mentira. Eu tô falando que existe uma narrativa, existe uma história que tá sendo contada ali. Exatamente. E a pessoa vai selecionar os recortes pra colocar ali. E, gente, o pessoal nos comentários falando, então quer dizer, André, que você acredita que tal pessoa mentiu, mas o outro cara não mentiu. Gente, eu não tô falando isso. Eu não tô nem dando minha opinião se eu acredito ou não em qualquer dessas pessoas. O meu ponto é, se você vai acreditar em testemunho, e você tem que... Ou tu acredita em testemunho, ponto, você não acredita. Porque se ela concorda com a minha visão de mundo, então é verdade. Se ela discorda da minha visão de mundo, é mentira. Então, então a gente tem um problema. Porque o valor é o mesmo. É uma pessoa que eu não sei quem é falando uma coisa. E pode ser um ator. Pode ser uma inteligência artificial. Inclusive, 2026, eleições, galera, vai ter muita inteligência artificial aí para pegar o rabo de vocês. Né? O ponto é justamente esse. E isso que é o legal. Eu acho que se a gente só tivesse só esses militares, acabou o caso Varginha. Esse documentário teria acabado com o caso Varginha.